Humanos e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, concede agora uma entrevista exclusiva para a gente aqui nos estúdios do Jornal da Itatiaia. Ministra, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Ministra, nós vamos fazer a nossa conexão agora com Brasília. A entrevista será feita pela repórter Edilene Lopes. Bom dia também para você, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, ministra. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista e muito obrigada por antecipar a entrevista que seria no meio da semana aqui em Brasília e agora, nesta segunda-feira, aí em Belo Horizonte. Nós vamos começar com um assunto que é o assunto do momento. A deportação de brasileiros que estavam nos Estados Unidos estão chegando aqui. Na última sexta-feira chegou um voo com 88 brasileiros, mas esse voo já era programado. Muitos atribuíram à era Trump, mas não é. Parte de um acordo feito em 2017, quando o governo dos Estados Unidos pela primeira vez era do Donald Trump, aqui no Brasil de Michel Temer, e desde então voos vêm chegando periodicamente, chegaram voos nos últimos meses todos com brasileiros deportados e em situações, em condições degradantes, algemados. Trump prometeu que vai intensificar as deportações, que de fato vai agir agressivamente nessa política, mas já era algo que vinha acontecendo há algum tempo. Então a minha primeira pergunta para a senhora é: o que o governo brasileiro tem feito para combater esses atos que podem ser inclusive de violação dos direitos humanos em relação às condições em que esses brasileiros vêm sendo tratados, e o que vai ser feito a partir de agora que Donald Trump prometeu intensificar essas ações de deportação? Bom dia e mais uma vez obrigada pela entrevista, ministra. Bom dia, Edilene. Eu trouxe aqui alguns dados porque eu acho que é bem importante. Isso diz respeito especificamente aos repatriados que chegam aqui no aeroporto de Confins. Nós recebemos, os dados que eu tenho consolidados, de 2019, parcial em 2019. Nós recebemos mais de 11 mil pessoas aqui no aeroporto de Confins. Sendo que no ano de 2021 e 2022, foi o ano em que mais chegaram pessoas aqui no nosso aeroporto. 2021, 2.420, 2022, 4.274 pessoas repatriadas. Em 2023, esse número já cai bastante para 1.240, em 2024, 1.648. Nesse ano, os dados ainda parciais, por exemplo, não está contabilizado esse último voo, 158. Esse acordo ele foi firmado pelo governo Temer e uma das questões fundamentais diz respeito a não violação dos direitos humanos dessas pessoas e não uso de algemas e correntes assim que esse voo entre em solo brasileiro. Então, isso fazia parte dessa pactuação. É muito grave essa situação porque a gente já tem aqui há alguns anos denúncias de violação dos direitos humanos das pessoas dentro das próprias prisões americanas. Um dos casos que isso é mundialmente comentado é a situação de tratamento dado às crianças, que em muitos casos são separadas dos seus pais, dos seus genitores, ficam em condições muito sub-humanas, e isso é um motivo de preocupação, eu acho que para todo mundo. Eu falei isso na chegada dos brasileiros, ao dar as boas-vindas, que os países, eles têm suas políticas imigratórias, assim como o Brasil tem, mas é preciso que a gente se respeite os parâmetros dos direitos humanos, que essas pessoas não sejam tratadas em condições de indignidade. E a questão fundamental nesse voo, me parece, a aeronave tinha problemas mecânicos, é o que parece o relato, né, que trouxe as pessoas que estavam nesse voo. Eles passaram em condições muito duras no Panamá, porque ficaram mais de 2 horas dentro dessa aeronave, acorrentados. O ar-condicionado da aeronave não estava funcionando. E quando chegou aqui em Manaus, da mesma forma, só que aqui foram muitas horas dentro da aeronave. A gente sabe que a gente estava passando aqui na semana passada por uma onda de calor muito grande. Então a gente pode imaginar o que foi o sofrimento dessas pessoas. Nós tínhamos 6 crianças dentro desse voo, inclusive uma criança com autismo. Então a situação foi ficando totalmente
fora do controle, o que fez com que alguns desses passageiros se rebelassem. A nossa atuação foi muito no sentido de garantir uma transferência digna desses passageiros. A Polícia Federal atuou, o presidente Lula imediatamente pediu que um avião da FAB fosse fazer o traslado desses passageiros de Manaus até Belo Horizonte. O destino desse voo era Belo Horizonte. E chegando aqui em Minas Gerais, nós atuamos também na articulação aqui, tanto da Secretaria de Estado de Assistência Social, quanto do município de Belo Horizonte, para a gente ter uma retaguarda na chegada desses voos. O que a gente não tem ainda aqui em Confins, e o nosso ministério vai atuar para isso, é a gente ter um posto de acolhida humanitária no aeroporto de Confins, o que a gente já tem, por exemplo, em Guarulhos, onde a gente recebe não um número grande de repatriados, mas é um aeroporto em que a gente tem um grande fluxo de imigrantes e de refugiados. Nesse caso, né, como Ministério dos Direitos Humanos, nós estamos nos preparando aí por orientação do próprio presidente para que a gente possa ter aqui em Confins um ponto de acolhimento humanitário. A nossa grande discussão é a forma, né? A forma que está sendo feita, que é desumana, que é violenta, que rompe os tratados internacionais de direitos humanos, e o mesmo respeito que o Brasil tem com pessoas de outros países que aqui chegam em situação irregular e serão repatriadas, a gente espera reciprocidade. Reciprocidade é um aspecto muito importante nas relações internacionais.